Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa sessão de mecânica do 13º Workshop de Verão em Matemática da UNB. E agora nós vamos começar a primeira sessão do nosso curso de Método de Level Set, um curso mão na massa ministrado pelo nosso colega, professor Taiguara Felamingo de Oliveira, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília. É um prazer enorme ter o Taiguara aqui, um grande mestre admirado por todos nós, né, o mestre aí do Fortran e da programação em dinâmica de fluidos. É o exemplo a ser seguido, tá bom? O objetivo, o Olimpo a ser alcançado é o nosso colega Taiguara, então espero que vocês aprendam e desfrutem bastante desse curso, tá joia? Um pequeno lembrete para todos é que este curso está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube. Então, a sua permanência significa concordância com a publicação deste curso no YouTube, com a sua presença no vídeo. Se você não quiser aparecer ou ser ouvido, por favor, desligue sua câmera e desligue o seu vídeo e manifeste-se apenas pelo chat, tá bom? Então, Taiguara, muitíssimo obrigado pela sua presença. Vamos começar aí o mini curso. A palavra é sua. Muito obrigado, Yuri. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, pessoal. Yuri, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço à comissão organizadora do workshop e especialmente a você pelo convite para dar esse mini curso. Eu fiquei muito empolgado e preciso dizer que você é muito generoso quando você fala, assim, me apresenta, beleza? Então, bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer muito grande poder falar para vocês um pouquinho sobre o método de Level Set. Como disse o nosso querido colega e amigo, professor Yuri, esse aqui é um curso que pretende ser, de certa maneira, bem informal, mas que nos habilite, ao final desses 3 dias, a não só entender a técnica, mas como também empregá-la, né, em problemas diversos, tá certo? Vou reforçar uma coisa que o Yuri falou. Eu me sinto mais à vontade, vou ficar mais confortável se você perguntar para mim, abrir o seu áudio e falar. Se vier alguma pergunta no chat e eu, por acaso, conseguir ver na hora, eu não sei exatamente como isso vai acontecer, eu vou me esforçar para responder na hora. O Yuri, seguramente, se aparecer, Yuri, você vai lá e imediatamente você pode transcrever a pergunta para mim, tá? Aviso. Enfim. Bom, pessoal, eu vou começar. Eu tinha no anúncio, meu plano inicial era desenvolver o curso em Octave, mas acontece que as coisas ficaram um pouco lentas, digamos assim, e eu preferi ir para o Fortran mesmo, que é uma linguagem que nos permite fazer a computação um pouco mais veloz e ficou mais fácil aqui para, né? E, enfim, mas você vai ver que o que a gente vai explicar, ou da forma que eu pretendo fazer, as coisas vão ficar mais ou menos independentes da linguagem. Nós estaremos concentrados na formulação, nos algoritmos, e vamos passar alguns exemplos, tá? Então, vamos lá, vamos começar isso aqui. O nosso curso, então, é um curso de Level Set, e vamos ver do que se trata, tá certo? O que a gente imaginou para hoje, para o curso de hoje? Para que serve o Level Set? Quero só dizer, dar o nome dos culpados, quem são as pessoas os principais responsáveis pela introdução do curso. Tem uns pontos e vírgula aqui que está errado. Então, e depois nós vamos mostrar a coisa mais básica, a ideia básica do Level Set, que sozinha não funciona. Ela precisa de uma série de ferramentas que vão depois consertar os defeitos e os equívocos básicos dela. A gente vai notar isso ao longo do curso. Então, o primeiro dia hoje é um dia que está concentrado na ideia, na filosofia, no básico, e começar para a gente fazer, digamos assim, uma primeira simulação. E essa primeira simulação vai dar errado.
tá certo? Porque nós não vamos aplicar todos os remédios e as pequenas providências, pequenas e grandes providências, que acabam, ao fim e ao cabo, consertando os defeitos essenciais que o método tem. No último dia, eu vou mostrar algumas aplicações mais, como é que fala? Mais focadas, tá certo? No último dia, eu vou mostrar basicamente como que a gente usa o Level Set para simular um escoamento multifásico, onde tem uma interface fluida ali no meio, tá certo? Eu vou mostrar alguns exemplos disso. Também vamos falar de extensão da velocidade, que é a chave para a gente usar o Level Set em problemas em que não tem propriamente um escoamento, mas que por algum motivo a interface se move, ou ela cresce ou decresce, como, por exemplo, a deposição de superfícies, ou o crescimento de alguma estrutura biológica. Enfim, nós vamos estudar isso aí, tá? Então, esse é o sumário do nosso curso inteiro. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente ficar estimulado, digamos assim, onde o Level Set tem encontrado seu uso, tá certo? O Level Set ele aparece hoje em dia como uma das ferramentas para a gente resolver problemas de mecânica dos fluidos computacional. Eu não sei, Yuri, dá para ver o meu mouse ou não? Deixa eu ver uma coisa aqui. Sim, a gente consegue ver o seu mouse. Perfeitamente. Tá, entendi. Mas eu acho que eu posso fazer alguma coisa aqui. Pronto. Então, o que acontece? Com o Level Set, a gente consegue simular. Ele é usado em mecânica dos fluidos computacional, em dinâmica dos fluidos, tá certo? Em problemas que envolvem crescimento de superfície, isso aqui é a simulação de um processo de deposição numa superfície, tá certo? Na formação de estruturas biológicas, isso aqui também é um processo uma simulação em que como é que fala, esses dendritos aqui, ó, tá certo? Eles são estruturas na membrana de uma célula, de um tipo de célula como é que fala, cuja velocidade de crescimento delas é controlada por mecanismos ou por uma dinâmica que está muito associada à biologia, mas uma vez que a gente tem um modelo, que se conhece um modelo para essa velocidade, nós podemos usar o Level Set como uma técnica para descobrir para onde que vai essa estrutura biológica, tá certo? Outra coisa, o Level Set também é muito útil, deixa eu ver como é que eu vou passar aqui, tem sido muito usado, na verdade, nos processos ou nas técnicas de visão computacional. Tá? Uma parte inteira do Level Set, ela se desenvolveu para que nós fizéssemos coisas como o tratamento, a suavização de imagens, como tem esse exemplo dessa foto aqui, ó. E outra coisa que se pode fazer com o Level Set é a captura ou a detecção de fronteiras. Isso aqui é uma imagem microscópica, tá certo? Um microscópio óptico, e tem essa estrutura aqui num tecido, e essa estrutura, depois, a borda dela é capturada usando também técnicas cujo pano de fundo é o Level Set. Tá? Na mecânica dos fluidos, e naquilo que, por final, nós temos muito interesse, uma das principais vantagens do Level Set é que ele lida muito bem com mudanças dramáticas da estrutura, né? Com movimentos, ou melhor, com escoamentos em que nós temos, por exemplo, variações topológicas, mudanças topológicas, como esse caso aqui em que a gente tem uma gota submetida a um escoamento cisalhante. Essa gota, ela vai, na verdade, aqui essa imagem é o seguinte, tá? Esses primeiros 6 aqui são uma gota, então ela está aqui, ó, essa gotinha que vai sendo esticada por um cisalhamento, ela fica cada vez mais esticada e rompe em 3 outras. Aqui é um outro processo, tá certo? É com outras características. Na verdade, eu podia ter mostrado só um array de 6, assim. Mas o fato aqui, o mais interessante é que a gente vê o Level Set em ação, sendo usado em um tipo de escoamento em que nós temos break-up de uma estrutura, e ele vai lidar com isso facilmente, sem complicadores que outros métodos têm, como, por exemplo, de adaptar uma malha a essa superfície, promover reconstruções topológicas da malha quando
ocorre um processo de transição, como é que fala, topológica, né, do escoamento. E isso é uma das grandes vantagens do level set. Muito bem. As duas pessoas, digamos assim, mais diretamente responsáveis pela introdução dessa técnica são esses dois colegas aí, tá certo? O Stanley Osher e o James Sethian. Eles apresentaram esse paper aí, ó, de 1988, e nesse trabalho eles descrevem basicamente toda a estrutura fundamental, básica do level set, entendeu? Então, na verdade, existe uma literatura que basicamente depende, assim, que nasceu desse paper, e esses nomes Stanley Osher e James Sethian aparecem assim a todo momento. Eles são os pais da criança, beleza? Olha, e aqui eu também queria deixar com vocês dois livros como é que fala? Dois livros que podem ser usados como literatura básica para estudar level set. Tá? Muito do que nós vamos apresentar hoje saiu desse livrinho aqui, ó, do Level Set, Methods and Dynamic Implicit Surfaces, que é justamente do Stanley Osher e um aluno dele, que já é professor lá em outra universidade, se não me engano, ele dá aula lá na UCLA, o FedQ, eu não sei, eu tenho que conferir, o Stanley Osher, com certeza, tá? E esse outro livro que é do Sethian também, tá bom? Que também é um ótimo livro de level set. E aqui tem uma outra coisa, uma outra técnica, que é o Fast Marching Methods, que eu vou comentar logo a seguir. Então, essa literatura, digamos assim, básica, seria a literatura básica de um curso de level set, tá? Beleza. Olha, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Isso aqui é uma estrutura, digamos assim, essa figura aqui está num dos livros ali, na verdade no livro amarelinho, tá? No livro do Stanley Osher. E ele, digamos assim, ele dá a estrutura lógica do level set, tá bom? Então, ele tem uma base, uma ideia fundamental que nós vamos hoje tratar, que é, na verdade, capturar uma interface, nós vamos entender isso, e depois promover a propagação dessa interface em função de algum escoamento, ou melhor, de algum campo de velocidade. Esse campo de velocidade pode ser de um escoamento ou pode ter outra origem, certo? Então, essa ideia, ela gera duas famílias de métodos que são igualmente usados, a gente pode dizer assim, tá? Um deles é o level set, que é o que nós vamos tratar hoje aqui, e o level set, ele está baseado na ideia da gente resolver uma equação diferencial. Então, vamos resolver uma equação diferencial que vai determinar onde está a superfície, tá certo? E o level set, ele depois, a tecnologia dele, a maneira certa de implementar e para funcionar direitinho, tem que estar sempre amarrado com uma ideia de localização. Então, no fundo, nós vamos aprender hoje também como resolver a equação de level set, não sei se hoje ou amanhã, acho que amanhã, como resolver a equação de level set só aonde interessa. Ela não precisa ser resolvida no domínio inteiro, tá? Adicionalmente, aí seria assim seria um outro mini curso, ou um outro curso, nós poderíamos tratar o problema de propagação de uma interface de forma algébrica, usando um método, na verdade, de pesquisa algébrica para descobrir onde está essa interface. É um método de otimização algébrica, que, na verdade, seria o Fast Marching Method, que está baseado em resolver uma equação que não é uma equação diferencial. Aqui eu botei essa carinha triste porque, muito embora no livro do pai do método apareça a palavra Tracking Interface, hoje em dia está sedimentado na literatura que nós não devemos usar, que o track tem duas famílias de métodos.
os tracking methods e os capturing methods. Tá? Então, o tracking method, ele basicamente tem que ter elementos sobre a interface e ele vai lagrangianamente descobrir onde está a interface. Então, ele vai perseguir a interface. Isso é o caso, por exemplo, do Immersed Boundary Method, que você tem, na verdade, uma malha sobre a interface e cada partículazinha dessa malha se move no escoamento e você tem que determinar lagrangianamente onde as partículas dessa malha sobre a interface onde elas estão. Então, isso aí que seria um tracking method. Tá? Os métodos como o de level set, de phase field e também o método de volume of fluid são métodos que capturam a interface. Ou seja, a interface tem uma certa propriedade, tem uma função cor, digamos assim, e a interface está exatamente numa cor. E então, você vai lá e captura onde está essa cor. Tá? Então, são maneiras, digamos assim, distintas, são approaches diferentes para a solução do mesmo problema. Tá? Olha, então vamos aqui tratar sobre a ideia básica do método de level set, o que ele faz, as definições essenciais, as primeiras definições, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, eu vou mudar o meu pointer para uma caneta, que assim eu posso fazer algum desenho, tá? Então, olha só, a ideia básica do level set é você definir uma interface, você dizer que a interface é uma região, ou melhor, você vai definir uma função, que é a função level set, que é uma função distância desde a interface. Então, o mais importante é que você defina para todos os pontos do seu domínio uma função distância. E essa função distância é a distância desde aquele ponto até a interface. Então, cada pontinho, como no caso esse ponto X aqui, que é um ponto qualquer, tem a si associado uma propriedade escalar, que é, na verdade, a distância deste ponto até a interface. O método dá certo quando essa é uma distância que tem sinal. Então, tem que ser uma função distância com sinal. Tá? Então, o level set é arbitrário, se o sinal vai ser positivo para fora ou positivo para dentro. Aqui, nesse caso, nós estamos falando que a função distância é negativa fora, ou é negativa dentro, né, ou para aquele, e positiva fora aqui da interface, não é isso? Ou para um lado e para o outro, tá certo? Então, muito bem, isso aqui é a principal definição do nosso problema. E o que o level set assume? Ele vai assumir que a função distância ela é um escalar que é transportado pelas partículas de forma conservativa. Ou seja, que cada partícula vai levar consigo, quando for transportada por um campo de velocidade, que ela vai transportar e vai conservar a função distância dela. Tá certo? Então, qual é a principal característica disso? Né? Ou o efeito disso? É que as partículas sobre a interface, como nós estamos tratando de movimentos no contínuo, como as partículas sobre uma interface contínua são sempre as mesmas, se eu digo que a propriedade distância se conserva para aquela partícula, então, quando ela se mover, a distância dela é a mesma. Portanto, se ela era a partícula que tinha distância zero, ela sempre vai ter a distância zero. Então, se eu acho no escoamento, né, se eu capturo no escoamento ou naquele movimento onde estão as partículas ou quem são as partículas de distância zero, certo? Eu vou descobrir onde está a interface. Tá bom? Então, o que acontece? Uma vez definida a função distância, se ela é conservativa, tá bom? O principal é que assumir que ela é conservativa é dizer que a derivada material da função distância é nula, ou seja, quando uma partícula viaja, ela conserva a
φ dela, a função level set. E se você se lembrar da definição de derivada material, é isso que a gente está dizendo. Isso aqui seria a equação do level set, onde U é a velocidade da partícula. Ela pode ser uma velocidade que a partícula pode estar viajando por causa de um escoamento ou por outro motivo qualquer. Mas esse U aqui é a velocidade da partícula. Então, essa equação aqui é a principal ideia do level set. É resolver essa equação. Né? Essa foi a ideia principal, onde o φ é a função de distância com sinal e a distância zero é onde está a partícula. Dessa maneira, à medida que o escoamento ou o movimento se desenvolve, eu vou sempre saber onde está a interface quando eu descobrir onde está a partícula, ou onde estão as partículas de distância nula. Legal. Então, por incrível que pareça, nós já estamos em condições de fazer um primeiro teste aqui. Tá? Nós já conseguimos fazer um primeiro teste. Que é o quê? Eu já quero começar a resolver um problema. Tá bom? E esse problema vai ser o seguinte. Eu vou definir uma função de distância num certo domínio. Então, está aqui um domínio que vai de -1 a 1, um quadradinho, tá certo? Eu desenhei uma função de distância que é uma estrela. Eu conheço uma função paramétrica aqui, ó, essa equação que está aqui em cima, em termos desse alfa, onde alfa vai de 0 a 2π, define essa estrela aqui de baixo. Tá? E aí, o que eu quero fazer? O que nós vamos fazer agora? O que eu vou fazer é o seguinte. Além dessa estrela, eu vou colocar um escoamento bem artificial aqui, ó, que é esse escoamento, que é basicamente uma rotação pura. Tá bom? Ela é uma rotação, a velocidade de rotação dela é π sobre 100, de maneira que para eu dar uma volta, isso aqui seria a velocidade angular, né? Então, para eu andar 2π, eu preciso dar, como é que fala? Eu preciso ir até o tempo 200. Aí eu faço uma volta inteira. Tá? Então, basicamente, o objetivo do nosso curso introdutório de Level Set, e a gente vai saber que a gente tem uma boa ferramenta, vai ser quando eu conseguir fazer essa estrelinha dar uma cambalhota completa, tá certo? E continuar sendo uma estrela. Ou seja, se eu transportar essa estrela de forma aceitável. Esse é um teste clássico que o pessoal usa em Level Set. Pegar uma superfície qualquer, tá? Tem umas que são diferentes da estrela. Eu escolhi a estrela porque eu achei ela bonitinha e ela tem algumas coisas interessantes, como esses pontos aqui, ó. Tá certo? Esses pontos são... Oi, caramba. Desculpa, gente. Tá? Esses pontos aqui, onde esses biquinhos, quanto mais agudos eles forem, mais desafiador para o método é fazer o transporte da estrelinha. Tá bom? E aqui está a função paramétrica dela. Tá bom? Se a gente quiser, como é que fala, deixar essa estrela bem... como é que fala, mais compridinha, é só a gente mexer nesse A. Se você aumentar o A, ela fica uma estrela assim, mais com como é que fala assim, ó, os dedinhos dela vão ficar mais compridos, tá? E o raio é um raio médio dela aqui, assim, tá bom? Muito bem, então tá aqui o que temos? Temos praticamente tudo. Uma função paramétrica, que é onde eu quero colocar minha função φ igual a 0. Então, em cima dessa curva, φ vai ser definido como 0. Um vetor velocidade, que é uma rotação, e a equação de transporte de φ que nós vamos resolver. Tá? Então, vamos lá, isso que eu quero fazer agora. Tá bom? E qual vai ser o nosso approach, o nosso método numérico que eu vou usar? Tá bom? Isso é muito interessante. As implementações que têm mais sucesso do Level Set são baseadas no método das diferenças finitas. Não que não exista Level Set para elementos finitos, por exemplo. Existe, tá bom? Tem gente que faz isso. Mas nós vamos ver que há elementos na tecnologia do Level Set que tornam ele muito útil ou mais perfeitamente aplicável quando nós estivermos trabalhando com diferenças finitas. A malha não necessariamente precisa ser cartesiana e também não necessariamente precisa
ser desse jeitinho aqui, toda regular. Existem malhas que vão fazer subdivisões dos pequenos quadradinhos em outros quadrados menores, para fazer assim uma concentração de nós em algum lugar. Certo? Isso aí é um outro método mais avançado. Mas nós vamos ver que, no final de contas, a gente vai fazer muito sucesso só com a nossa malhazinha cartesiana bem bonitinha. Então, vamos lá. O que nós vamos usar para girar a nossa estrelinha hoje vai ser um método de Euler. Então, está aqui a implementação do método de Euler para a nossa equação do level set, tá certo? Então, esse L aqui representa para a gente o operador de transporte convectivo do φ, tá bom? A nossa malha vai ser uma malha cartesiana, regular. Eu fiz aqui só uma retinha, tá? Mas ela, na verdade, é no plano. Então, tem pontos I e J. Tá bom? Muito bem. Esse operador aqui, como é que ele fica? Deixa eu... Esse camarada aqui, né? Ele, na verdade, na hora que a gente tiver... se você abrir isso aqui, ele vai ficar assim, U, onde U é a componente na direção X, né? Dφ dx, mais V, dφ dy. Então, nós precisamos aproximar esse operador aqui no método de Euler e vamos usar as diferenças finitas. Vou fazer uma aproximação que muitas vezes é a primeira tentativa da gente, que é usar diferenças centrais para calcular as derivadas. Tá bom? A diferença central ela é muito fácil de ser usada. O que é a diferença central? A gente aproxima a derivada da função como é que fala? Usando o valor à frente e atrás, né? Então, na verdade, eu vou aproximar a derivada da função aqui no ponto I, e ela vai ser aproximada pela diferença de φ em I mais 1 menos φ I menos 1, dividido pela distância entre elas. Eu vi que o Gabriel levantou a mão. Fala, Gabriel. Abre o microfone. Fala com a gente. Eu não sei se eu me perdi, mas o senhor já definiu a φ para esse problema específico? Que a φ é a função de distância, né? Gabriel, a sua pergunta é muito boa. O que eu fiz foi o seguinte, eu já sei quem eu quero, essa estrela. Uhum. Tá? Eu agora vou ter que dar um jeito de fazer com que em cada ponto dessa malha... Eu não sei o que acontece comigo aqui, peraí. Que em cada pontozinho dessa malha aqui, que esteja acumulado nesse ponto a distância dele até aquela curva paramétrica. Então, você observou bem, eu ainda não consegui, digamos assim, popular a minha malha, o meu domínio, com pontos onde em cada ponto esteja armazenada a função distância. Mas eu já sei qual é a função distância que eu quero. Eu quero essa função distância estrela. Okay. Você entendeu? Beleza. Mas a gente vai tratar desse problema, que é o problema de como que a gente vai inicializar a função level set. Beleza. Tá? Então, eu estou querendo aqui primeiro agora fazer o que seria um offset numérico bem básico, tá? Para a gente resolver ou tentar aplicar o nosso método de level set, que por sinal já está, assim, a ideia fundamental dele está pronta. É resolver a equação do level set em todos os pontos da malha, transportando a φ. Onde a φ é a função de distância. Tá? Então, como é que fica a realização deste operador linear aqui, no instante n, para ser compatível com o método de Euler, né, se eu vou esse operador linear usando diferenças centrais? E a diferença central tem, digamos assim, a característica, eu não vou dizer que é a vantagem, mas ela tem a característica de ser uma aproximação de segunda ordem para a derivada. Eu não estou dando detalhes dessa parte de diferenças finitas, tá certo? De certa maneira, eu assumo que você entende o que eu estou falando, mas se você não entende, você deve me parar e me perguntar. Beleza? Então, o que a gente quer fazer? Eu quero botar num loop, a nossa ideia é criar um array, uma matriz de φ em I e J, tá certo? Encher essa matriz inicialmente com a função φ, que é a função distância, e vai ser a distância do ponto até a estrelinha. E aí depois eu vou criar um loop, definir um ΔT
defini um ΔX, vou criar um loop em que eu vou ficar executando esta equação discreta aqui embaixo, nesse loop. Ela é, na verdade, o método de Euler com uma aproximação central para as diferenças, para as derivadas do φ. Beleza? Então, vamos prosseguir. Olha, isso aqui é um negócio que eu acho sempre me deixou mais ou menos intrigado, que é assim, se você vai lá tanto no livro do Osher como no livro do Sethian, e se você também for em outros livros, porque há, né, outros livros de level 7 ou nos papers, a gente não encontra, tá certo? É gente falando sobre como que faz para criar a função, a primeira função level 7, ou seja, para você inicializar o seu problema, ou gerar a condição inicial, tá? Então, eu achei interessante incluir isso aqui, porque tem detalhes e tem coisas a serem ditas, tá bom? A primeira coisa a ser dita é que, na dúvida, a gente sempre começa fazendo o método da força bruta, tá bom? E o que é o método da força bruta? O método da força bruta, no primeiro instante, a gente discretiza a curva paramétrica. Ou seja, eu vou voltar um slide aqui, ou dois. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar, tá, um conjunto de pontos x e y, tá certo? E aí eu vou, sei lá, vou criar assim, 100 pontos de x e y, e eu vou vou dividir o intervalo entre 0 e 2π de 0 a 100, e vou encher esses pontos com valores, como é que fala, dados por essa curva paramétrica aqui, tá? Então, vou mostrar até depois como é que eu fiz isso. Beleza. E aí, o que a gente faz? Vamos lá na nossa malha, tá? E para cada ponto da malha, eu vou calcular a distância do ponto da malha até o ponto na curva paramétrica. E aí eu vou como é que fala? Vou fazer isso para todos. Em cada ponto da malha, eu percorro todos os pontos da curva paramétrica e guardo o de menor distância. Eu vou percorrendo, calculando a distância e guardo o de menor distância. Tá? Então, olha, eu vou mostrar como é que eu fiz isso. Eu vou aqui no meu programa de computador aqui, que eu fiz em Fortran, como eu falei para vocês, e vou abrir a minha função de inicialização. Tá? E vou mostrar como que eu fiz isso aqui. Tá? Então, primeiro, olha só, se você está vendo aqui a minha tela, eu defini a minha estrela está definida com esses dois parâmetros aqui, o raio dela de meio, aquele A que define o comprimento de cada ponta da estrela, tá bom? Aí eu defini um número de divisões para alfa, né? E aí o que eu faço? Eu fiz isso aqui, ó. Eu calculei o alfa, eu até armazenei isso aqui, porque depois eu vou querer plotar essa curva paramétrica para ver se ela está bonitinha. Isso aqui está calculando aquele termo que ficava multiplicando o par ordenado, e aqui eu calculo x de alfa e y de alfa. Então, o que eu tenho? Nós temos aqui a realização, assim, o cálculo da curva paramétrica, tá bom? E eu, inclusive, fechei a curva paramétrica, né? Eu começo o ponto zero, digamos assim, o Fortran aceita índice zero, na verdade, índice negativo e tal, tá? Coisa que nem toda linguagem aceita. E aí eu, como é que falou, fechei, né? É isso que está dizendo que zero é igual a 2π, porque quando eu estou no último ponto ele é 2π. E aí o que eu faço? Olha aqui a força bruta sendo aplicada, tá bom? Eu vou em todos os pontos, para todos os pontos da minha malha, tá bom? Então isso aqui, esse loop de IJ está varrendo todos os pontos, em todos os pontos da minha malha. Eu calculo a distância entre o ponto de malha, que é o x-node, e o ponto na curva paramétrica, tá bom? E aí eu recolho a menor, tá certo? Inicialmente, eu iniciei a função φ com um número bem grande, de maneira que a primeira, assim, 1 bilhão, tá? De maneira que a primeira distância que ele calcula, com certeza, é menor do que já está acumulado lá em φ, né? Mas depois ele vai para cada uma, esse algoritmo aqui, o que ele faz, né? Ele simplesmente calcula a distância e se ela for menor do que o que já está no ponto IJ, ele substitui o que está no ponto IJ pelo φ. Tá? Isso aqui, ó, esse φ-brut e φ, é porque o φ-brut eu quis guardar como que fica o resultado só da força bruta. Então, eu vou voltar
para a minha outra tela. Esse é um algoritmo bem básico aqui, ó. Depois você pode copiar ele, adaptar do jeito que você quiser, tá bom? Mas eu vou voltar agora para a minha tela e vou ver o que acontece quando eu inicializo a minha estrela usando a força bruta numa malha de 50 por 50, dividindo criando 100 pontos no intervalo da curva paramétrica. Então, dá para a gente ver que eu não estou começando de um lugar muito bom, né? Ou seja, a minha estrela está toda irregular, está toda feinha. Então, vou além no força bruta, vou tentar caprichar mais na minha força bruta. Ou seja, a primeira tentativa que eu vou fazer aqui é aumentar o número vou aumentar a malha. Eu aqui, inclusive, fiz outra coisa, gente. Eu aumentei também o tamanho da estrela, para ela ficar mais assim, chamar mais atenção, tá? Nesse caso aqui, aquele parâmetro A, eu tenho ele de cabeça, ele foi 1,2, tá bom? Só para você se lembrar. Por isso que ela ficou maior aqui. Se você reparar bem, ó, ela está maior que essa, tá vendo? Né? O que eu fiz? Eu vou refinar primeiro a malha. Então, eu vou sair de uma malha de 50 por 50 para uma de 200 por 200. E olha só, na verdade, a coisa fica até pior. Porque, além de eu não regularizar, de ela não ficar mais lisinha, eu, em alguns casos, gero essas situações aqui esquisitas. Isso aqui é um zoom naquela situação ali. O que acontece? O método de força bruta acabou criando um outro buraquinho aqui, ó, tá? E como é que fala? Isso aqui não foi legal, tá bom? Então, deixa eu ver o que mais que tem aqui na frente. Aqui eu estou botando em perspectiva. Aí, o que eu fiz? Agora, eu fui lá no força bruta e aumentei o número de discretização, ou a quantidade de pontos, na curva paramétrica. Botei para 500. E aí, com 500 pontos, a gente tem uma curva um pouco melhor, uma estrelinha um pouco mais regular. Tá vendo? Mesmo assim, se a gente for bem rigoroso, a gente não fica assim tão satisfeito com essa estrela. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. O que está acontecendo aqui? Não sei se alguém falou alguma coisa. Não. O que está acontecendo é que o método de força bruta, ele não na verdade, ele não funciona muito bem. Tá? E eu esqueci de dizer uma coisa aqui, que a gente... Oi, pois não? De manhã que não chegou, né? Eu acho que alguém falou sem querer. Bom, vou continuar, tá? Eu ouvi alguém falando, mas não, essa pessoa não insistiu aqui comigo. Tem um detalhe aqui que eu acho que eu devia ter falado sobre o método de força bruta, que, na verdade, ele é importante, tá? Que esse, na verdade, qualquer outro método, a gente vai ter que decidir pelo sinal, né? Então, aqui o φ é positivo e aqui o φ é negativo, tá bom? Então, no fundo, como é que eu, particularmente, tenho feito para decidir o sinal? Eu tenho usado um produto vetorial, né? Então, vamos supor, se você pegar um ponto qualquer aqui, se esse aqui é o ponto que você está visitando na malha, você pode fazer o quê? Você vem aqui na sua curva paramétrica e você, depois que você fez a varredura na curva paramétrica, você identificou que esse aqui era o x-alfa que estava mais próximo do seu ponto da malha. Eu vou chamar ele de x-alfa CP, que é o closest point. Né? Então, é o ponto na curva paramétrica mais próximo do seu ponto da malha. Esse aqui é o ponto na malha. Não é isso? O que a gente faz eu calculo um vetor tangente aqui, bem arbitrário. Eu só ando 1 ou 2 pontos na curva paramétrica no sentido crescente dela, tá? Se ela cresce, por exemplo, no anti-horário, tá bom? E aí o que eu faço? Eu calculo esse vetor V aqui, que é o x menos o x do closest point, né? Calculo esse vetor V, e aí eu tenho esse vetor tangente. E aí eu vou tomar o produto vetorial entre os dois. Se o produto vetorial deles, tá? Se por exemplo, V vetorial T resultar num número, como é que fala, num vetor positivo, no sentido, nossa, saindo da malha, saindo do plano da estrela, então
eu vou assumir que ele é positivo, né? Que a função distância neste ponto é positiva. Se ele der negativo, eu assumo que a função distância no ponto é negativa. Isso aqui é um método de você determinar o sinal. Tá? Eu posso até te mostrar isso lá no meu programa. Eu faço isso aqui no final da subrotina, pode ignorar a maior parte do que está lá em cima e se preocupar só com isso aqui. Ó. Eu calculo um vetor normal, ó, olha só, exatamente aquilo que eu te falei. Eu calculei um vetor que, na verdade, é a diferença entre o ponto na malha, onde a gente está calculando, está tentando fazer a inicialização, e o ponto na curva paramétrica que está mais próximo desse ponto, depois da minha pesquisa, né? O ponto tangente, que foi simplesmente o ponto mais próximo com um Dzinho na frente dele, tá certo? Olha lá, eu criei um DA, ó, que é um D da curva paramétrica, e só apliquei lá, em vez de eu calcular o seno e o alfa, em vez de determinar o x no alfa, eu calculo em alfa mais DA, tá certo? E aí eu tenho um vetor tangente, aí tomo o produto vetorial e vejo se ele é maior ou menor do que zero, para dizer se eu tenho ou não que trocar o sinal. Na verdade, é muito fácil, né? Se ele for menor do que zero, eu troco o sinal, senão eu não faço nada, tá bom? Então, essa é uma maneira de a gente determinar o sinal, tá? Isso é importante também. Muito bem, mas e aí? A força bruta não está funcionando tão direitinho? O que a gente pode agora posso fazer? fazer uma pergunta rapidinho? Claro, faz isso. Vou um slide rapidinho. Nesse caso aqui, em que você aumentou o número de pontos da curva, é possível que quando você aumente demais esse número de pontos da curva, mais de um ponto caia nas vizinhanças de um nó da sua diferença finita? Se você pensar numa malha, na verdade, o máximo que você consegue é uma amostragem de pontos na malha, não é? Isso, é. Então, aumentar o número de pontos na descrição da curva está limitado por isso também, não está? Não, olha, acho que eu entendi o que você falou. Você quer dizer se tem sentido eu aumentar o número na... Eu vou fazer um desenho aqui, você vai me dizer se é isso que você quis dizer. Vamos supor que eu tenho uma malha, tá aqui. Então, esse é o refinamento. E agora vamos supor que aqui está passando a minha curva. Isso. Você quer saber se eu botar tantos pontos em cima dessa curva que ela fica mais fina do que o refinamento da malha. Isso aqui é o ideal, Yuri. Isso é o ideal para o método da força bruta. Porque, olha só, vamos pegar esse ponto aqui. Ó. O closest point desse ponto aqui é algum ponto por aqui, assim, tá certo? Eu entendi. Eu só vou achar esse ponto se eu tiver com uma densidade muito ridiculamente alta aqui na paramétrica. Você não representa o φ igual a zero? Não. Você não representa o φ igual a zero. O que você representa, o que eu quero saber é eu quero saber a distância deste ponto aqui, sabendo que sobre a interface φ é igual a zero. Então, o que acontece? No fundo, a gente não vai... É um evento raro que haja um ponto de malha em cima coincidindo com a φ igual a zero. A gente, na verdade, não espera que isso aconteça sempre, vai acontecer eventualmente só. Mesmo assim, eu sei onde é que está o φ, que eu interpolo ali, eu sei onde é que ela está. Isso que você está mostrando para a gente do lado direito, na verdade, é um plot de curva de nível interpolado. É um plot de curva de nível interpolado. Você tem a malha dos φs, né? Em cada ponto da malha você tem os φs. E aí você pede lá para o TecPlot, ou para o GnuPlot, sei lá, me dá o φ igual a zero. Me dá o φ igual a zero, ele interpola, faz uma interpolação bilinear e descobre ali para mim onde ele está. Saquei. Entendeu? Beleza. Basicamente é isso que ele está fazendo. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? A força bruta, em tese, é por isso que ela não é tão legal. Porque, no fundo, eu tenho que popular demais isso aqui. Ó, né? E mesmo com 500, olha só, parece brincadeira, mas para a gente traçar uma curva tão feinha como essa, nós fizemos 1, 2, 3, 4 zeros, 5, 6 zeros, vezes 20, 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, 2 vezes 7,
como é que fala, operações assim, 2 vezes 7 visitas, assim, que eu tenho que ir lá calcular a distância, a função de distância, 20 milhões de vezes para fazer essa curva aqui numa malha de 200 por 200. Então, na verdade, é um método que, muito embora caro, não foi muito bom, tá? E como é que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Aí, isso aqui eu tenho feito assim, tá bom? Eu tenho usado o método de Newton-Raphson ou o método da secante para refinar a força bruta. Então, no fundo, eu sempre tenho uma força bruta que vai fazer o meu chute inicial. Aí depois eu vou aplicar um Newton-Raphson que vai determinar qual é o valor de alfa, ou seja, o valor do parâmetro da curva relativo ou coincidente com o ponto sobre a curva que está mais próximo do ponto X em que eu estou calculando a distância. E depois eu calculo a distância do ponto X até este ponto da curva. Então, olha só como que se faz isso, ou que eu tenho feito isso. Se a gente escolher um ponto qualquer, X aqui, e essa aqui é a nossa curva, tá? Então, o alfa, ele anda em cima dessa curva aqui, né? Então, o alfa, ele anda em cima dessa curva aqui. Então, você escolhe a distância do ponto, que é desde x até algum ponto na curva, ele depende do alfa. Se o seu alfa está aqui, a distância é essa aqui, né? Que é o d de alfa, né? E ela é dada por quê? Ela é x, isso aqui é o x, é o ponto sobre a curva, menos, eu botei x0 aqui, porque esse x aqui ele é x0, y0, tá? Então, olha só, então isso aqui é a distância, né? A distância, a norma euclidiana aí, que a gente calculou bem bonitinha, né? A distância que a gente sabe calcular, o teorema de Pitágoras. E o que nós queremos, ou quando a gente fala da função distância, é a menor distância entre x e a interface. Então, dado um chute inicial, o que eu vou fazer? A menor distância, ela pode ser calculada assim. Se a gente tomar a derivada dessa função aqui, onde essa derivada é nula, a derivada em relação a alfa, é onde essa curva chega, a função d ao quadrado chega num ponto crítico. Então, na verdade, esse f aqui, ó, ela é 2 vezes, como é que fala? Ela é eu derivei isso aqui em relação a alfa. Derivei o d ao quadrado mesmo, tá? O f, ele é, na verdade, a derivada do d ao quadrado, porque minimizar o d ao quadrado, para esse caso aqui, é a mesma coisa que minimizar o d. A gente não precisa se esforçar em minimizar o d, basta minimizar o d ao quadrado. Então, eu estou minimizando o d ao quadrado. E tomando a derivada disso aqui é essa coisa, né? E essa aqui é a função que eu quero minimizar. Se eu achar o zero da função f, eu em tese, vou achar o alfa que minimiza a distância. Para achar o zero da função f, eu vou aplicar o algoritmo de Newton-Raphson ou, no pior dos casos, o algoritmo da secante. Como é que é o algoritmo de Newton-Raphson? Eu preciso da f, preciso da derivada dela, então eu preciso da derivada disso aqui. Se a derivada for muito difícil, tá certo? Algebricamente, eu vou te falar, eu sempre acho elas muito difíceis. O que eu acabo fazendo para calcular o f' de alfa é o seguinte, é o método da secante. Eu pego o f, calculo em um alfa mais um delta alfa qualquer, que eu faço na mão, subtraio do f alfa menos delta alfa. Esse delta alfa só tem que ser um número bem pequeno em relação ao próprio valor de alfa. E nesse caso aqui, como eu usei uma diferença central, eu vou dividir por 2 delta alfa. Então, isso aqui eu estou aproximando essa derivada, né? Desde que você tome cuidados, como é que fala, com o tamanho desse d alfa, ele tem que ser pequeno o suficiente para que ele não concorra com a tolerância que você quer produzir no seu método, mas ele também não pode ser tão pequeno assim que essa diferença não exista, né? Que você chegue lá muito próximo da sua resolução, da capacidade de representação numérica do seu computador, a somada do seu compilador e tudo. Mas, enfim, na prática, você pode colocar assim esse d alfa como sendo 10 a menos 8, que funciona, tá? Então, eu aplico o método de Newton-Raphson, tá bom? E, no fundo, se você usar isso aqui, ele fica sendo chamado um método da secante.
Então, qual é a ideia? A ideia, na verdade, é aplicar a força bruta para dar um chute inicial. Depois, a gente faz o Newton-Raphson para adoçar essa curva. Deixa eu ver se vale a pena mostrar o programa que eu fiz aqui para isso, tá bom? Então, o Newton-Raphson tá aqui, ó. Tá certo? Eu limitei ele a 200 passos, mas ele nunca faz 200 passos, ele faz 3 ou 4, tá bom? Criei uma... E aí o que eu faço? Eu preciso calcular o f, que eu chamei f de alfa, aí eu criei uma funçãozinha, tá? Isso aqui é só a função para eu calcular o valor, como é que fala? Para calcular o valor dessa função toda aqui, ó, dessa função de azul, tá? Então, essa aqui é uma função que eu mesmo criei no Fortran para calcular o valor da função. Ela faz essa conta aqui para mim, o x-alfa. Eu tenho que fornecer esses valores para ela fazer a conta para mim, né? Então, eu forneço quem é, como é que fala, quem é o valor de alfa, quem é o dA para fazer aquela derivadazinha, o valor do ponto da malha, o x e o y que está entrando lá dentro, e também tive que fornecer esses dois parâmetros, porque lá dentro eu programei aquela curva, como é que fala? Aquela curvinha paramétrica, né? Aí, ó, esse aqui seria um F-alpha forward, backward, né? E aí o Newton-Raphson aqui, ó, né? Que é precisamente essa conta que está aqui. E faço isso até ele convergir, tá bom? Olha, vamos ver qual é o resultado disso. O resultado disso é que se a gente usar, certo? Esse procedimento de inicialização. Então, eu peguei aquela malhazinha que está aqui, ó, essa malha de 200 por 200, que na força bruta gerou essa coisa aqui, tá bom? E apliquei o Newton-Raphson nela. E aí ela fica bem mais regularizada, bonitinha. Aqui eu até fiz o que o Yuri falou, ó. Na verdade, o que é isso aqui? Isso aqui são curvas de nível, tá certo? E o nível 0 é a estrela, para dentro é negativo, para fora é positivo. Então, pronto. Consegui inicializar, eu tenho agora um vetor que para cada ponto da minha malha tem assim um vetor φ, que em cada ponto da malha carrega a distância que aquele ponto está até a estrela. Beleza? Então, vamos embora. Tá? Então, eu vou lá para a nossa estrela original. Está aqui, ó. Olha lá ela. Tá certo? Então, vamos lembrar. O que eu vou fazer? Eu inicializei. Nesse estado aqui, que é o tempo t igual a 0, cada pontinho aí desse domínio, e essa aqui é uma malha de... Essa aqui é de 200 por 200, tá? Tem ali a estrela, tem a distância que aquele ponto está da curva de nível 0 que recai sobre a nossa estrelinha. E o que eu vou fazer? Eu vou evoluir usando o método de Euler. Eu vou voltar lá atrás, só para mostrar o que a gente vai fazer. Eu vou evoluir usando o método de Euler, tá certo? Explícito mesmo. E aí vou aplicar diferenças centrais para calcular as derivadas do termo convectivo da equação do level set. Então, a gente está evoluindo a equação do level set purinha, do jeito que ela nasceu, tá? Então, vamos ver o que acontece. Esse aqui é o t igual a 0. Ó, lembra, o nosso campo de velocidade, ele na verdade, são círculos assim, tá? Esse aqui é o campo de velocidade, assim. Então, ele tende a girar essa estrelinha aqui em torno do próprio eixo dela, que está no 0, 0, tá bom? Olha, eu já estou notando que ali no tempo 10, lembra, para dar uma volta inteira, eu preciso, nesse campo de velocidade aí, para dar uma volta inteira, eu preciso ir para o tempo 200, tá? No tempo 10, eu já começo a notar que aquilo que parecia ser bem irregular aqui na interface, já não está tão regular. Ó. Se você olhar bem, você vai ver que não está tão regular. E, principalmente, aqui nas interfaces, eu já começo a ter essas oscilações assim, ó. Esses overshootings, tá certo? Que são típicos de uma instabilidade numérica que começou a se propagar. E o mais triste é o seguinte, os problemas estão aparecendo numa região longe do meu interesse. O meu interesse está aqui perto da estrela, no φ igual a 0.
E estou tendo problemas lá longe, onde sequer, assim, dificilmente eu vou usar a função distância lá, pelo menos para as nossas aplicações de mecânica dos fluidos, por exemplo. Tá bom? E olha lá, se eu continuo progredindo, vou até o tempo 30, aí não só as instabilidades aumentaram nos contornos do domínio, você vê que elas estão aqui, tá? Mas elas agora já destruíram completamente a minha interface e eu estou me sentindo triste porque não consegui, né, simular uma estrela girando. Não é isso? Então, esse é o primeiro problema. Vamos descobrir o que está acontecendo e tentar dar um remédio para isso. Beleza? Vou assumir que sim. Então, vamos continuar, tá bom? Olha, na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte. A nossa equação do level set, ela é, no fundo, uma equação de onda. Tá? Na verdade, é uma onda que caminha para um lado só. Tá? É uma one-way wave equation. Certo? Então, eu vou estudar o que está acontecendo no caso de uma onda 1D. Isso aqui seria a nossa equação do level set 1D. Não é isso? E, então, olha só, vou imaginar que em t igual a 0, o φ para todo x é essa curva aqui. Ó. E qual que é a solução desse problema aqui? Tá? Tem um método para resolver isso aqui, que é o chamado método das características. Eu acho que eu devia ter deixado esse slide um pouco mais branco, porque assim eu poderia usar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um slide branco aqui na frente, gente. Tem mais. Ó, me permita fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer um rabisco aqui. Eu não sei se isso é adequado, mas eu vou fazer assim mesmo, Yuri. Ó, é assim, a nossa equação assim, ela é dφ dt mais u dφ dx. Tá? Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Tem um método para resolver esse tipo de equação. O que é o método das características? Tá? E o que ele quer? Ele quer, na verdade, achar alguma direção em que φ se conserve. Tá? Eu vou assumir, nesse meu exercício aqui, que essa função u, que essa velocidade é uma velocidade constante. Então, esse é o problema linear. Tá bom? Então, o que nós queremos é achar alguma direção em que φ se conserve, ou seja, em que dφ seja igual a 0. Lembrando que φ é uma função, nesse caso aqui, de t e x. Então, na hora que você aplica esse diferencial aqui, na verdade, isso quer dizer o quê? Né? Isso aqui quer dizer assim, que você vai ter um dφ dt dt mais dφ dx dx igual a 0, ou você pode dizer assim, ó, que dφ dt mais dx dt dφ dx é igual a 0. Aí, se você compara a primeira equação com a segunda, o que acontece é que você vê que se esse dx dt for igual a u, então essa equação é válida, portanto, esta é válida. Ou seja, se dx dt é igual a u, o dφ é 0, ou seja, ele se conserva. Então, por que isso é interessante? Isso aqui é uma EDOzinha fácil de resolver, principalmente se o U é constante. A solução dessa EDO ela é simplesmente que x é igual a um U vezes t mais alguma constante, tá bom? E essa constante quem é, né? Se você conhece o valor de φ no instante t igual a 0, se você conhece o valor de φ no instante t igual a 0, você sabe que em t igual a 0, x é igual a xi. Não é isso? Então, no fundo, o que a gente pode dizer? A gente faz o seguinte, olha, você sabe que o φ em cima dessas trajetórias aqui, ou seja, se você pegar o x, ele for u de t mais xi e t, se o x você sempre calcular desse jeito,
ele vai ser constante. Mas se ele é constante, ele é igual ao que você tinha lá no tempo igual a zero, no t igual a zero. Ou seja, esse aqui é o φ de xi e zero, porque se você fez o t igual a zero. E o xi zero é, na verdade, os próprios valores de x no tempo inicial. Né? Então, o que isso quer dizer? O que esse rascunho aqui, esse rabisco aqui está dizendo para a gente? Tá? Está dizendo que, para resolver essa equação diferencial aqui, a solução dela, o método das características, está informando que o valor de φ se conserva numa certa direção específica, né? Ou melhor, nessas curvas aqui. Ó. Então, olha lá, vamos ver isso aqui nesse outro slide. O que quer dizer? Ah, sim, e obviamente tem uma dependência importante com o U. Né? Porque o que acontece? Se o U é positivo, o que significa? Significa? Isso aqui é um caso em que U é positivo. Nesse caso aqui, por exemplo, U é maior que zero. Por quê? Porque o que está acontecendo assim, isso aqui é o φ no instante inicial, essa primeira curva aqui. Depois que você deu um ΔT ou andou para o T1, o que acontece é que a forma do φ fica igualzinha, só que o valor que ele tinha nesse x aqui, ó, vai ter que ter andado para um outro valor de x à frente, tá certo? Dele. Por quê? Porque andou de acordo com aquela característica que a gente desenhou lá atrás. Ó. Tá certo? Então, no fundo, o que acontece? Qual que é a principal informação aqui? Tá? A principal informação aqui é a seguinte. Se a velocidade é positiva, essa função φ que está aqui, ela tem que andar numa direção muito específica. Ela vai para frente. Ou seja, o valor de φ, por exemplo, se o U é positivo, quer dizer que o valor que está em x, né, atrás do φi, onde φi é esse cara aqui, ó. Então, esse valor aqui vai influenciar esse aqui. Na verdade, vai ter um certo ΔT, depois de alguns instantes, o valor de φ na posição I será exatamente o valor que φ tinha na posição I menos 1. Tá? E quando o U é positivo, o valor de φ na posição I não tem nenhuma, o que acontece à frente dele não tem nenhuma relevância atrás. Porque esse valor em φi vai afetar o camarada da frente. Tá? Então, no fundo, a principal dificuldade que nós tivemos com este método aqui, ó, é que ele está calculando a derivada indiscriminadamente no ponto I, usando informações que vêm da frente ou que vêm de trás, sem saber exatamente de que direção ele deve fazer isso. O que nos ensinou o método das características? Que se U é positivo, apenas os valores atrás do nó I é que podem influenciar o valor da, como é que fala, a quantidade φ no nó I, e não os valores à frente. O contrário vale. Então, no fundo, isso gera uma técnica chamada upwinding. Né? E o que é o upwinding? O upwinding é que a gente vai aproximar as derivadas de φ usando diferenças, uma técnica de diferenças finitas, que vai usar pontos atrás ou à frente. Eu estou usando o sinal de mais quando eu uso pontos atrás, e o sinal de menos quando eu uso ponto atrás, o sinal de mais quando eu uso ponto à frente, em função da velocidade. Ou seja, se a velocidade é maior do que zero, eu uso o ponto de trás para tentar aproximar a derivada. Se a derivada é menor do que zero, eu uso o ponto da frente. Tá? E essa técnica pode ser aplicada por direções. Ou seja, você vai usar a componente U pequeno para decidir sobre du dx, você vai usar a componente V para decidir sobre dφ dx, aqui dφ dy,
e a componente W para decidir sobre define DZ. Tudo bem? Então, fala, Gabriel. Não, o senhor acabou de explicar. Eu ia perguntar justamente na questão quando um é um vetor, como que você escolhe o sinal, mas... Você decide, né? Valeu. É assim, tá? Você vai fazer isso, essa técnica ela é independente por direções. Agora, no fundo, isso aqui é uma das coisas, nos complicadores, tá certo? De descobrir essa direção quando a gente usa outras técnicas, como elementos finitos. Porque em elementos finitos, não é tão claro assim de onde vem, de que direção a gente está, entendeu? Assim, não é porque a malha não deixa isso tão claro, a gente tem que usar técnicas espertas para discernir, tá certo? Isso aí. Olha, então vamos lá. Uma maneira inteligente ou prática de fazer isso, eu já vou fazer essas definições, eu vou definir um operador que é o operador mais e o operador menos, tá? E o que é o mais e o menos? O mais é o máximo entre a quantidade e zero, e menos é o mínimo entre a quantidade e zero. Na verdade, o mais e menos vai falar o seguinte, se eu estiver usando o mais, tá certo? Eu vou testar se aquela quantidade é maior ou menor do que zero. Se ela for maior do que zero, eu fico com ela. Se ela for menor do que zero, é zero. Tá? Menos é o contrário. Eu vou testar se a quantidade é menor do que zero. Se ela for negativa, eu fico com a quantidade. Se ela for positiva, eu fico com zero. Tá? Isso é uma maneira da gente, como é que fala? Aplicar o upwinding de forma prática. Não é isso? Porque o que eu posso fazer? Se a gente definir essas quantidades, e isso aqui vai ficar no nosso curso inteiro, tá? Esse A, B, C e D, como sendo as derivadas do φ, derivadas numéricas, tá bom? Do φ. O A vai ser a derivada em relação a x menos, o B vai ser a derivada em relação a x mais, C em relação a y menos, o D em relação a y mais, tá bom? Então, o que a gente vai conseguir com isso aqui? O método de Euler fica simplesmente implementado assim, ó, tá? E lembrando que nesse caso eu estou usando aproximações para as derivadas que são agora de primeira ordem. Isso não é obrigatório e em algum momento nós vamos melhorar isso aqui. Mas, por enquanto, vamos ficar com essa primeira ordem da derivada. Ou seja, o que eu quero é, quando o U for positivo, usar a derivada atrás. Quando o U for negativo, usar a derivada à frente. Tá bom? Beleza. Olha lá. Olha que bacana, tá bom? O que está acontecendo aqui com o nosso level set? Eu comecei de novo com a função bonitinha aqui, parada, tá? E aqui é o tempo t igual a zero. Aí eu estou evoluindo, comecei a evoluir. Olha, parece que a coisa está indo bem, pelo menos está indo melhor. Eu não estou vendo mais aquelas oscilações que antigamente, que no outro caso, a gente via aparecendo aqui nos contornos exteriores do domínio. Tá? Isso vem também por tem muito a ver com o fato de que, se a gente olhar de outra forma, o método de upwinding, ele, digamos assim, adiciona uma certa viscosidade, uma dissipação extra para o escoamento. Tá? A gente pode interpretar assim também. Obviamente, a gente também pode interpretar esse upwinding do ponto de vista de métodos de testes para estabilidade. Você pode fazer uma análise de estabilidade e ver que o método de upwinding é estável, né, para esse tipo de problema. E com o método de Euler, ele tem uma condição de estabilidade associada ao número de CFL, nesse caso aqui. Tá? Então, isso aqui, para ser estável, na verdade, a gente não ter problemas daquelas oscilações, a gente precisa ter um CFL, que nesse caso vai ser a velocidade máxima do escoamento. Eu vou fazer assim, tá? A velocidade máxima vezes o ΔT dividido pelo ΔX. Esse cara aqui tem que ser menor do que um certo valor. Tá? Nesse caso aqui, nosso é menor do que meio. Tá bom?
muito embora eu esteja usando CFLs mais baixos nessa simulação. Antes da gente ver aqui, nós já teve um crash total aqui, que as coisas não ficaram boas definitivamente, né? Mas a gente já podia antever esse crash olhando para as curvas de nível. Quando a gente olha as curvas de nível, né, o que significa o verde aqui? Significa que esse ponto aqui, ó, ele está a uma certa distância como é que fala? Da interface. O que acontece é que esse ponto ele está viajando, essa propriedade de distância está sendo conservada na partícula. Ele é entendido, lembra, como uma partícula material que viaja nesse escoamento de velocidade rotacional. Né? Que isso está gerando? Como o φ tende a ser conservado nas partículas, o que acontece é que, às vezes, uma partícula que estava longe, como, por exemplo, essa, vai lá para perto da interface. Mas como ela conserva o φ dela, tá certo? Ela leva o φ junto. É o que está acontecendo aqui. Ó. A gente tem uma partícula verde que está bem pertinho da interface. Ora, o que isso, no fundo, está nos dizendo? Que, na verdade, a equação de level set, se aquela equação que conserva a distância, ou seja, dφ dt mais u escalar grade de φ igual a zero, se ela conserva o φ nas partículas, é o caso dessa equação aqui, no momento logo seguinte que você começou a evoluir, deixou o φ se desenvolver, né, ser transportado pela equação do movimento, a φ deixa de ser a função de distância. Porque, na verdade, em geral, né, em alguns casos muito específicos, ela continua sendo. É possível, tem gente que foi atrás dessas informações, que movimentos iam preservar a φ sendo a função de distância. Mas o que acontece é o seguinte, o φ está sendo preservado como uma propriedade material. Então, a não ser para as partículas que compõem a interface, essas sim, sempre terão φ igual a zero. Todas as demais partículas vão sofrer dessa doença, qual seja, de preservarem o seu φ a despeito da distância que realmente estão da interface. Então, isso aí, apesar da coisa ser estável, aqui claramente a gente vê que a nossa estrelinha já não é mais uma estrela, ela está sendo limada pela própria equação de level set. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu até desenhei as curvas de nível, para a gente ver. Tá bom? Então, algumas observações. Tá? A equação do level set, ela força que o φ seja conservado como uma partícula. Tá? Não importa se essa partícula está andando seja conservada como uma propriedade material, uma partícula fluida. Não importa se essa partícula está andando para perto ou para longe da interface, ela sempre vai preservar o φ dela. Então, isso é um problema sério, porque o φ não será mais a função de distância se ela chegar perto, por exemplo, ou se ela for para longe. Só vai ser a função de distância se ela se movimentar de maneira que fique sempre a mesma distância da interface, o que é uma exceção e não a regra. Tá bom? As únicas partículas que realmente estão sempre preservam o seu φ e que isso é desejável são as partículas sobre a interface. Essas partículas aí preservam o φ que tem, que é o φ igual a zero, e isso é bom, porque como elas são partículas sobre a interface, a distância delas para a interface é sempre zero, eu quero que elas sejam sempre zero. Tá? E como é que fala? Agora, um dos grandes baratos do level set, que a gente vai até falar lá na frente, é que no level set você pode calcular as quantidades usando a geometria convencional, assim, a geometria que a gente conhece. Por exemplo, você sabe calcular o vetor normal de uma interface, né, calculando o gradiente difícil do vetor normal. Se você quiser calcular a curvatura, né, você pode tomar o div do vetor normal. Mas isso só é verdade, essa equação que só vale, o vetor normal só é grade de φ sobre normalizado, né? A gente vai ver que se o mundo fosse exato, não precisava escrever isso. Se isso aqui for a função de distância.
E a gente quer usar isso aqui. Tem muitos problemas em que, na verdade, a curvatura é o elemento gerador do escoamento. Em outros problemas, a curvatura gera forças importantes para aquele escoamento, ou associadas à física da interface, que a gente precisa preservar. De maneira que um dos grandes baratos do Level 7 é você conseguir calcular as quantidades como vetor normal e curvatura, e às vezes até outras, usando a função distância e discretizações elementares fáceis de implementar da função distância, da função φ, da função Level 7. Só que, a partir do momento que ela deixa de ser a função distância, isso aqui tudo passa a ficar muito impreciso. Então, imagine só, além da sua interface começar a se distorcer progressivamente desde a função que você queria, daqui não ter a ver mais com a geometria que você tinha inicializado, as quantidades geométricas dependentes vão começar a ficarem mal calculadas também, né? E então é o pior dos mundos. Então, olha só, pessoal, no fundo, tem um passo adicional que não tem jeito, no Level 7, você é obrigado a fazer, que é de consertar a função distância toda hora. Então, toda hora a gente precisa consertar a função distância e colocá-la no lugar de novo, certo? A ideia toda é você dar um pequeno movimento e depois você conserta a função de distância e propaga ela no escoamento inteiro, tá? Ou pelo menos onde te interessa, tá joia? E aí nós precisamos ter alguém que nos ajude a fazer isso, tá? E principalmente, e aí que na verdade é isso que é a principal diferença entre o Level Set e o Fast Marching Method. É a maneira de você propagar a função de distância e manter o φ como sendo a função de distância. No Level Set, nós vamos usar um approach que é baseado em resolver outra equação diferencial, tá? Então, para isso, a gente vai usar uma propriedade fundamental da função de distância que eu vou rabiscar aqui com vocês. Tá? Olha só, se na verdade você pegar a nossa velha φ, tá bom? Então, esse aqui é aquele ponto x, é o closest point, esse camarada aqui. Esse aqui é o ponto desde o qual eu quero calcular a função de distância. Eu quero determinar a função de distância para esse ponto aqui. Então, é uma propriedade importantíssima. Imagina que essa curva aqui, ó, é a esfera osciladora, né? ou o círculo, tá? É um círculo que passa aqui tocando bem esse ponto aqui. Esse círculo contém o ponto de menor, o closest point, o ponto de menor distância, tá? Muito bem. Então, o que nós vamos... o que vamos fazer aqui? Olha só. Qualquer ponto em cima do círculo oscilador, qualquer ponto y, guarda essa propriedade, ou seja, y menos x, escalar y menos x é d ao quadrado, onde d é esse escalar constante aqui, tá? A função de distância. Então, o que eu vou fazer é tomar o gradiente dos dois lados dessa equação. Eu só estou estressando que o gradiente aqui em relação a essas coordenadas eulerianas aqui, no x, tá certo? Por isso que eu botei esse xzinho aqui, só para a gente lembrar que é um gradiente em relação a x e não em relação a esse y, tá? Então, eu estou tomando esse gradiente aqui. Então, tomei o gradiente dos dois lados. É como se fosse y menos x ao quadrado, vai dar duas vezes y menos x escalar o gradiente de y menos x, tá certo? Igual a duas vezes d vezes o gradiente de d. Legal? E o 2 que aparece desse lado aqui, e desse lado aqui eu já cancelei, não é isso? Então, por isso que eles não estão aparecendo. E aí vamos lembrar o seguinte, olha, o gradiente de y menos x, na verdade, isso aqui é o gradiente de x, que é o próprio tensor identidade, ou a matriz identidade com esse sinalzinho de menos, tá? E quem é y menos x? Aqui é que é o grande barato. Na verdade, se a gente fizer o y coincidir com o ponto x, com o closest point, o ponto x sobre a interface que está na menor distância do x em relação a quem estou calculando a distância, esse y menos x é, na verdade, um vetor que aponta na direção normal, vai chegar lá no x, e que tem norma igual à distância. Só é menos aqui porque tinha esse menusinho aqui, né? Na verdade, vai dar menos. O normal, se eu convencionar que o normal é o normal exterior, tá? O y menos x dá
Se eu convencionar aqui o normal exterior vai dar esse menos aqui. Então, o que vai acontecer? No fundo, o que sobrou dessa equação? Sobrou assim, menos d, n, vezes menos i, o menos vai agora com menos, ficou n. Então, quem era o lado esquerdo aqui foi para o lado direito. O d cancelou dos dois lados, esse d aqui vai acabar cancelando isso aqui, e ficou grade de d igual a n. Na verdade, isso aqui a gente sabia, né? Ou seja, o vetor normal, ele é o gradiente da função de distância, não é isso? Então, isso a gente sabia do cálculo 3, eu acho, sei lá, de algum cálculo. E o mais legal que é, se eu tomar a norma disso aqui, é 1. Tá? Essa propriedade é essencial para a gente, que a norma desse vetor seja 1. Tá bom? É essa a propriedade que nós vamos usar para propor um método que vai corrigir o problema do level set. Deixa eu ver se tem mais aula de hoje. Isso aqui, ó, que está aparecendo aqui nesse quadro, na verdade é coisa que eu acabei escrevendo lá atrás, que são propriedades que nós podemos usar da função distância, se o φ for uma função distância, e que nós, como é que fala, vamos usar como um conjunto de ferramentas para fazer as mais diversas operações que quisermos fazer, tá bom? Mas que elas só são válidas se o φ obedecer a esta propriedade aqui. Quais sejam? O vetor normal é dado desse jeito, a curvatura é calculada dessa forma. Isso aqui é se eu quiser calcular uma integral de linha, ou seja, se eu quiser calcular o comprimento da curvatura ou da interface. Se você quiser também calcular, integrar uma função ao longo da interface, você pode botar essa função aqui, vai ser uma função de, como é que fala, você está integrando na interface. Se quiser integrar no volume, você pode botar a função aqui também no volume, tá certo? Para fazer uma integral de volume, em que este deltazinho aqui é um delta de Dirac, né? E esse aqui é a função Heaviside. Opa! Eu tenho que apagar com outra coisa que ele não volta. Porque eu acho que aqui. Heaviside function, tá? É a função degrau, né? É a função degrau, tá bom? Então, no fundo, o que nós vamos fazer... Olha, Yuri, eu tinha planejado para fazer isso na aula que vem, mas talvez eu já comece agora. Não sei o que você acha, eu tenho slides aqui. Fique à vontade. Eu ia... São 5h30, são 5h25. Se você já quiser parar, a gente continua a aula que vem. Se quiser continuar, nós temos Então, ao invés de eu continuar, porque não vai dar tempo de eu fazer, de eu mostrar o resultado, tá certo? Eu já vou dar tipo uma palhinha aqui. Qual que é a ideia principal? Usando esse quadro aqui, gente. A ideia principal é forçar que grade de φ seja sempre igual a 1. Para forçar que o grade de φ seja sempre igual a 1, eu vou fazer aqui nessa parte preta aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou inventar uma nova equação. Vou fazer assim, eu vou pegar a norma do grade de φ menos 1, certo? E vou evoluir isso aqui. Ó. Eu vou pegar um dφ de tal, tá certo? E vou evoluir de acordo com essa equação aqui. Então, eu vou botar um maisinho aqui, igual a zero. Vou botar longe aqui, que eu vou só explicar mais uma coisa. Igual a zero. Tá? O que vai acontecer com essa função? Tá? Esse tal é algum tempo fictício, uma coisa que são tempos, ou melhor, são iterações que a gente vai fazer dentro de cada time step físico. Tá? Então, o que a ideia qual que é? Se eu evoluir isso aqui até o steady state desse tal, então o resultado final é que grade de φ igual a 1. Norma do grade de φ igual a 1. Tá? A única coisa que eu tenho que adicionar para isso ficar perfeito é que eu tenho que garantir que o sinal da função sinal, ou da função distância, se preserve, seja o mesmo. E aí, o grande barato é que eu tenho que multiplicar isso aqui pela função sinal de φ. Isso aqui é a função sinal, ou seja, ela é mais 1 quando φ é positivo e menos 1 quando φ é negativo. No fundo, a gente vai ver
que quando a gente multiplica pela função sinal, o que eu estou fazendo com esta equação aqui, ó, é garantir que quando o sinal da função φ é positivo, a função φ, esta equação propague a função φ numa direção paralela ao vetor normal positivo, e quando o sinal for negativo, ela vai ao contrário. De maneira que ela vai partir do zero. Quando eu coloco essa função sinal aqui, eu garanto que se isso aqui é φ, se isso aqui é a função de distância φ igual a zero, tá? E aqui ela é positiva e aqui ela é negativa, se eu colocar essa função sinal e fizer tudo direito, eu vou garantir que esta nova equação diferencial vai propagar como uma onda. Lembra? Isso é uma equação de onda, que vai numa direção só. A função sinal vai garantir que quando ela é positiva, ela vá nessa direção, e que quando ela é negativa, ela vá nessa direção. Tá certo? Né? Propagando quem? A função, o formato da função φ igual a zero, não é isso? Ao longo das, como é que fala, dessas novas direções características, que são essas direções aí paralelas aos vetores normais, porém com um sinal espertamente definido para que eu, digamos assim, reinicialize a função φ. E se eu fizer isso até entrar em regime permanente, um regime permanente em relação a tal, tá certo? O resultado final é que em toda o domínio, o grade de φ vai ser igual a 1 e as coisas vão ser mais interessantes, tá? Olha, vou fazer o seguinte, vou mostrar uma coisa aqui para vocês, aqui no meu, eu vou mostrar uma parte aqui do meu programa, tá? Você só precisa olhar para o que não está de verde, né? Porque o que está de verde está comentado, tá bom? Então, eu vou mostrar o que aconteceu aqui. Vou mostrar uma coisinha para vocês. Vou desligar tudo que eu não preciso, tá? E vou rodar o meu programinha aqui com vocês aqui, tá? O problema é que está um monte de gente aqui na minha frente aqui. Espera aí, eu tenho que puxar isso para baixo aqui para eu conseguir. Acho que aqui eu já consigo, tá? Eu nem vi o que eu estou rodando aqui, pessoal. Tá bom? Inclusive, parece que já está um erro de compilação. Pense nisso. Lei de Murphy acontece. Acontece. E o pior é que eu vejo mal aqui, rapaz, com essas ferramentas. Espera aí. Pronto, vou ver só o que aconteceu aqui, que deve ser uma coisa bem boba. Quem é o que foi aqui? Tá, esse cara aqui já não existe mais. Eu vou até apagar isso que não precisa. Foram os testes. Porque isso aqui é o meu laboratório de level 7, gente. Então, nesse laboratório, eu criei um monte de funções que eu posso, inclusive, depois compartilhar com todos vocês. Para mim, isso seria um prazer. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso, tá certo? E tem um monte de ferramentas úteis aqui que depois vocês podem usar para, como é que fala, para desenvolver e tudo mais, né? E aí, no final do curso, eu vejo com o Yuri uma forma de passar essa coisa aqui para todo mundo, tá bom? Então, olha só, já compilou aqui, eu coloquei ele para rodar. Agora eu vou ver o que eu estou rodando mesmo aqui. Enquanto ele roda, aí já foi, tá? Foi rapidinho, já era uma malha de 100 por 100, eu rodei até ter 2 segundos. E agora eu vou pegar esse camarada aí, gente. Ele deve estar em algum lugar por aqui, Level 7 Lab. Eu vou pegar esse cidadão, que foi aqui o... vou mostrar primeiro para vocês o campo inicial, tá bom? Então, está aqui o nosso campo inicial. Vou ligar, olha, nossa estrelinha, isso aqui são as curvas de φ. Só para deixar mais interessante, eu vou mostrar para todo mundo aqui a curva de φ igual a zero. Então, eu vou tomar providências para que apareça a curva de φ igual a zero. Já já ela vai aparecer, tá? Então, um minutinho só, está aparecendo muita gente, eu quero que apareça só o φ igual a zero. Então, está lá, tá vendo? Essa aqui é a nossa curva de φ igual a zero do
desse probleminha que eu rodei agora, tá bom? Eu acho que eu criei aqui uma variável que eu vou usar para colorir esse problema, que é essa aqui, ó. Tá? Olha, a menos de algum... Essa variável quem é? É aqui do lado, se você olhar, é o grade de φ. Tá? É o grade de φ. A menos de alguns pontos meio problemáticos, mas esse grade de φ ele está sempre próximo de 1. Isso aqui foi ela depois que eu inicializei. Eu vou até olhar o valor dela em algum lugar aqui, próximo da interface. Tá? Lógico que a gente não caprichou tanto assim nessa discretização e tudo mais. Só que olha lá, o grade de φ é esse número aqui, ó. 1.00000, um monte de gente. Tá? Então, esse aqui é o grade de φ. O que eu vou fazer agora é deixando desse jeito que está aqui, em todo lugar que eu clico, eu vejo que o grade de φ é próximo de 1, a menos aqui nessas regiões sônicas, aqui, tá? Em que ele não é 1 e que nós vamos torcer para ficarem longe da interface. A gente está vendo que logo depois da inicialização, elas não ficaram tão longe da interface assim, tá? E tem lugar com grade de φ que não é próximo de 1. E também a gente pode tomar providências em relação a isso. Mas, por hora, nós temos uma coisa assim, digamos, quase decente para o grade de φ sendo igual a 1. O que eu vou fazer é carregar o resultado, isso aqui é o estado inicial. Então, eu vou pegar agora o final, tá certo? E vou olhar a mesma coisa. Olha só o que está acontecendo claramente. Né? O que era grade de φ igual a 1 está mudando de forma bem expressiva. Ela foi para 1,54 e aqui ele já mudou para... foi diminuindo. Eu estou perdendo essa propriedade. Se eu deixar a coisa andar para frente mesmo, então, sei lá, eu não sei quanto que eu fui naquela hora, eu vou para 20 aqui. Tá? Eu vou deixar ele rodar de novo. Deve ser rapidinho, estou mostrando aí. Foi. Tá? Então, eu vou carregar aqui de novo o final, mantendo a mesma coisa. Olha só. Né? Então, qual é o que a gente está vendo que aconteceu aqui com a nossa função distância? Não apenas ali perto da interface. A gente está vendo que em todo lugar, tá certo? E isso acontece de forma mais expressiva, assim, próximo da interface, como é que fala, a função distância ela foi perdendo aquela propriedade importante que a gente viu de ter o grade de φ sendo igual a 1. Então, deixa eu ver se isso aqui... vou até resetar a escala de cores. Talvez fique mais assim. Sei lá, pronto. Tá? A gente está vendo que, na média, aqui tem lugar com 7, outros lugares assim, lá que estão com 0,8 e tal. Então, ó, esses lugares onde ela ficou bem problemática, tá vendo? É precisamente onde o grade de φ é muito alto, é igual a 6. Tá? Então, isso aqui foi é o que está acontecendo. E é por isso que a nossa inicialização, ou melhor, o nosso level set não funciona. Eu considero que o Osher e o Setyan eram pessoas assim muito insistentes, porque davam, você imagina, na verdade, fica parecendo que a coisa não funciona, não vai dar certo, né? Mas quando a gente instituir o método de reinicialização, nós veremos que há luz no fim do túnel e vamos consertar este problema aqui na nossa aula de amanhã. São 5h35. E aí talvez fosse legal da gente bater um papo e, sei lá, fazer alguma coisa. Excelente. É isso, Yuri. Muito obrigado. Agora, excelente aula. Foi realmente uma aula muito boa de introdução para a gente entender a ideia básica e o problema básico de se fazer a opção naive, não é ingênua de... Isso, exatamente. Então, acho que isso é muito bom. Eu vou aproveitar duas coisas só para falar. A primeira é que hoje, então, isso é um anúncio técnico. Hoje nós temos o nosso coquetel de abertura, um coquetel online. Então, por favor, quem quiser participar, entre no link que vai estar lá na página do evento, tá certo? É numa plataforma diferente chamada Spatial Chat, em que a gente pode andar com o nosso avatar nesse ambiente espacial e se reunir em grupinhos, fofocar, pode fazer é muito interessante, tem música ambiente em vários lugares. É uma experiência interessante, recomendo a todos para que a gente possa conversar um pouco.
E o segundo anúncio, antes da gente bater um papo, é que o Taiguara fez uma excelente propaganda do curso que eu estou oferecendo esse semestre, que é a Introdução a Métodos Computacionais em EDP. Então, se você quiser saber por que a condição CFL é importante, por que diferenças finitas com equações hiperbólicas, diferenças centradas com equações hiperbólicas não podem ser usadas, venha fazer meu curso que a gente vai aprender tudo isso lá, usando essas diferenças finitas que o Taiguara mostrou aí agora, tá bom? Na verdade, deixa eu aparecer, que nem estou aparecendo. Tá, então, por favor, se vocês quiserem fazer esse curso, façam, tá bom? É muito interessante. Só sobre isso daí. Análise de estabilidade que ele falou também, nós vamos fazer análise de estabilidade de métodos, tudo isso aí direitinho. Pessoal, então agora eu vou abrir para algumas perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, algum interesse em algum ponto mais específico, vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Perdi aqui o chat, onde é que está? Aqui o chat, deixa eu ver se tem alguém. Existem aplicações, o Pavel, existem aplicações do Metal Level 7 em problemas de recuperação de petróleo? Claro. Um dos problemas, Pavel, um dos problemas assim que importantes na recuperação avançada de petróleo, eu imagino que você esteja falando sobre isso. No caso, é que tem a ver com a percolação de um fluido dentro do outro. Um método típico Ou de um meio poroso, né, Taiguara? Na verdade, assim, o que acontece na recuperação é assim, você tem óleo que está no meio poroso. Aí, o que a turma faz é que é um arenito, uma pedrona grande, cheia de petróleo. Aí, o que o pessoal faz é tem um lugar que está saindo petróleo, que é o poço produtor. Aí, o que acontece é que você vai em alguns lugares ali em volta do poço produtor, fura aquela pedra, faz um furo, e injeta água lá dentro, com pressão. E aí, o que vai ter é isso que o Yuri falou. Tem um meio poroso, que é o arenito. Tem o óleo dissolvido ali naquele arenito. E aí, o problema principal é essa água tentando empurrar o óleo, que é um fluido mais viscoso que a água, né? E tentando empurrar o óleo dentro dessa rede porosa ali no arenito para ele produzir mais. Você quer aumentar aquela produção. E aí tem um problema o primeiro problema que aparece é esse aí, que é o de, como é que fala? Vão aparecendo esses fingers, né? Que são elementos assim, a percolação de um fluido no outro. Isso pode ser tratado, então você tem um problema de escoamento em meio poroso, ou seja, o seu campo de velocidade vai depender não propriamente das equações de Navier-Stokes, você vai usar a equação de Darcy ou alguém, não é uma equação de Darcy modificada em função das condições que você tiver, e vai ter uma interface entre água e óleo, por exemplo, e ela você vai estudar as propriedades desse escoamento e tudo mais. Agora, olha que interessante. Isso foi lá atrás. Hoje em dia, o que acontece? Existem técnicas hoje que elas pretendem fazer o seguinte: ao invés de você injetar água, você quer injetar emulsões ou você quer injetar cápsulas. Emulsão são gotas de óleo em água ou gotas de alguma coisa em outra coisa, né? Mas por que a turma faz isso? Porque a expectativa é que grandes gotas, ou que pequenas gotas, vão tampando alguns caminhos, como é que fala, que você não quer que o óleo vá, para que o óleo possa percorrer um caminho que tem mais, como é que fala, que ele vai ser produzido e não produzir água. Porque o que acontece é que se você deixa todos os caminhos da meio poroso livres, como é que fala, você rapidinho começa a produzir água, em vez de produzir óleo, porque a água que você injetou começa a sair. Então, o pessoal está aprendendo a tampar esses buraquinhos aí, tanto com emulsão, como com cápsulas, com outras coisas. E aí é que a coisa fica muito interessante, porque os processos de criação de emulsão na pedra porosa, por ação do próprio escoamento, passam a ser relevantes, e esses também podem ser estudados usando o método de Level 7. Muito bem, muito bem. Acho que falou aí bastante coisa de aplicação de petróleo. Alguém tem mais alguma dúvida? Algum questionamento? Podem falar aqui no chat.
Temos elogios aqui aos slides, que estão muito bonitos. Eu usei o nosso querido Atos Bulcão por inspiração. Você que fez, você falou, né? Então vou atrás, botei um monte. Tudo que vocês estão vendo nos meus slides assim de bonito é do Atos. É isso aí. Quando eu organizei a escola de verão há um tempo atrás, a gente começou essa estética de Atos Bulcão. E aí a gente fez uma gambiarra. E aí os colegas que organizaram o seguinte pensaram, mas por que a gente não vai lá e pergunta para usar um verdadeiro? Aí foram à Fundação Atos Bulcão e pediram autorização para usar. E como era uma coisa sem fins lucrativos, universidade, onde ele foi professor, inclusive, e tal, eles liberaram. E já tem quase uns 5, 6 anos que todos os nossos cartazes são baseados em azulejos padrão de Atos Bulcão, originais, verdadeiros, e a gente sempre bota o loginho da Fundação Atos Bulcão lá. Então, isso Nossa, será que eu tinha que ter feito isso? Não, tá tranquilo, fique tranquilo. Porque eu fui lá no site da Fundação Atos Bulcão para pegar as imagens deles, as que estão lá na galeria deles. Isso, pois é. Não, mas olha só, a gravação vai para o canal do programa de pós-graduação, tá, em matemática, que é o canal que está recebendo todos os vídeos do workshop, e o link é esse aqui, tá? Mas eu digo que essa publicação vai demorar um pouco, porque a gravação está sendo local, temos que coordenar ainda o upload de todos os vídeos, tá? De tudo isso, então isso pode demorar um pouquinho, mas eu espero que até semana que vem todos os vídeos do evento já estejam. Se vocês clicarem aí em vídeos, nesse link que eu mandei, vocês vão ver já um monte de vídeos que aconteceram, de palestras excelentes que aconteceram ao longo do nosso, na verdade, o workshop está dentro de uma escola de verão, e aí na escola de verão aconteceram vários eventos que estão todos aí documentados e que talvez valham a pena vocês darem uma olhada. Tá joia? Pessoal, então, eu acho que nós vamos encerrar aqui. Amanhã, nesse mesmo bate-horário, nessa mesma bate-sala, com esses mesmos bate-apresentadores, mediadores, vocês estarão aqui para a segunda parte do nosso curso de Level 7, ministrado pelo professor Taiguara, tá bom? Então, eu agradeço a todos e, mais uma vez, deixo o convite para vocês entrarem no nosso coquetel online, que vai acontecer neste link aqui que eu vou colocar para vocês e que vai estar aberto às 18h30. Então, eu vou, daqui a pouco, encerrar essa palestra. Agradecendo a vocês, agradecendo ao Taiguara. Diga, Taiguara. A Andréa, ela mandou aqui no negócio, falou assim, que se possível disponibilizar o código, depois você me ajuda a fazer isso, disponibiliza o código, tá? Então, o que eu vou fazer... Mas eu acho que o ideal, André, é a gente fazer isso lá no último dia. Depois que eu explicar tudo, a gente pode fazer um passeio nele para você entender a ferramenta e como que você pode usar e depois como você pode modificar. Exato. Então, olha, vocês, os participantes, têm uma lista de presença que deve ser assinada, se vocês quiserem certificados e tudo isso. Eu não sei como é que é essa lista de presença, estou clicando nela aqui para ver agora, mas se ela tiver o e-mail, pela lista de presença, não tem presença, mas o que eu vou fazer, não tem e-mail, mas no último dia eu vou pegar uma lista de e-mail de todos vocês e a gente disponibiliza o código do professor Taiguara por esse e-mail, tá bom? E aí vocês podem brincar um pouquinho com as ferramentas que ele usou para mostrar para vocês o curso e testar um pouco os conceitos que ele discutiu em sala, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença. Amanhã nós continuamos e a gente continua aí a discutir o Level 7. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Taiguara, muito obrigado. Até amanhã, então. Tchau, obrigado você, Yuri. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a sessão. Um abraço.